Quando o crime organizado resolveu dominar o setor de combustíveis, ele não usou apenas armas. Usou contadores, operadores de fundos e uma rede de empresas de fachada. A Operação Carbono Oculto expôs um esquema de 52 bilhões, que infiltrou desde fazendas de cana até os postos de gasolina do país. Mas a pergunta que ninguém fez é: como bilhões em dinheiro sujo do crime sumiram e reapareceram como investimentos legítimos em fundos de luxo na Faria Lima? A resposta envolve uma fintech que virou um banco paralelo. 40 fundos de investimento e uma adulteração de combustíveis que pode estar diretamente ligada a uma manobra política que está sendo proposta agora mesmo. É isso que você vai entender de uma vez por todas nesse vídeo. O termo lavagem de dinheiro é perfeito, porque a ideia é exatamente essa: pegar uma grana que está suja, cheia de evidência de crime, e literalmente lavar ela até ela ficar limpinha, com uma aparência legítima. Ou seja, a meta final é fazer com que esse dinheiro pareça ter vindo de um negócio honesto. E assim como foi com o Al Capone, por exemplo, que usou uma rede de lavanderias para limpar o dinheiro do contrabando de álcool nos anos 20, o PCC, um século depois, só mudou o produto e a fachada. No lugar do álcool, eles usaram o etanol, e no lugar da lavanderia, usaram usinas de açúcar e álcool, compradas a preço de banana, obviamente que muitas vezes sob ameaça durante a crise do setor. Mas é claro que o esquema hoje em dia é milhões de vezes mais complexo. E a pergunta que fica é: como bilhões em dinheiro vivo sumiam dos canaviais e reapareciam como investimento de luxo na Faria Lima? A resposta está em um processo que os especialistas dividem em 3 fases. Vamos entender como essas fases funcionam. A primeira seria colocação. O nome é um pouco estranho, mas a ideia é simples. Significa colocar o dinheiro físico dentro do sistema financeiro, de um jeito que não levante suspeitas. No caso do PCC, isso acontecia principalmente na bomba de gasolina. O dinheiro do crime entrava no caixa dos postos controlados pela facção, seja em espécie ou passando pela maquininha de cartão da lojinha da conveniência. Esses postos funcionavam como as laranjas iniciais, os primeiros a segurar a grana antes dela começar a sua jornada de lavagem. Só que aí começa a segunda fase, que é um pouco mais complexa, a ocultação. Funciona assim: o dinheiro, mesmo estando na conta de uma empresa, ele ainda está sujo e é fácil de rastrear. A ideia aqui é criar um labirinto contábil, um embaralhamento tão grande que ninguém consegue mais descobrir de onde veio aquele recurso. E como eles fizeram isso? O dinheiro de todos os postos era canalizado para uma fintech controlada pelo crime, que funcionava como um banco paralelo. Lá tudo ia parar numa conta única, a chamada conta bolsão, onde o dinheiro do crime se misturava com o de clientes comuns. Era uma bagunça perfeitamente calculada, pronta para sumir com a origem do dinheiro. Porque o crime organizado hoje não é mais o bandido comum que a gente estava habituado a lidar. Hoje é uma organização poderosa que ela está envolvida em todos os setores da sociedade, inclusive a nível internacional. Depois, bilhões eram transferidos para uma teia de 40 fundos de investimento diferentes, um aplicando no outro, criando camadas e mais camadas de sociedades. Foi preciso um time de especialistas da Receita Federal trabalhando por anos para conseguir abrir todas as camadas e encontrar os donos finais dessas contas. E finalmente temos a terceira fase, a integração. Traduzindo, é a hora de devolver o dinheiro, agora limpo e cheiroso, para as mãos dos criminosos, mas com uma história totalmente nova. Esse dinheiro saía dos fundos de investimentos e voltava para o mundo real na forma de fazendas milionárias no interior de São Paulo, uma mansão de praia em Trancoso, na Bahia, um terminal no porto de Paranaguá e uma frota de 1.600 caminhões. Ou seja, os chefes do tráfico não viviam mais na clandestinidade. Eles se tornavam empresários de sucesso e investidores respeitáveis. A lavagem estava completa, e o mais assustador é que esse esquema bilionário, que já era poderoso, pode estar prestes a ganhar um novo combustível. Sobre etanol na gasolina, eu mantenho a minha posição. Achei melhor nós estabelecermos um piso e um teto em lei. Segundo o governo, a medida foi adotada para baratear o preço do petróleo. Um pobre que não tem dinheiro para pagar pela gasolina premium vai ter que abastecer com 30% de etanol e ele é que vai sofrer no motor e no bolso. Até agora, a gente entendeu o como. A gente viu o caminho do dinheiro, da fazenda de cana até os fundos de luxo na Faria Lima. Mas a pergunta que fica é: como um esquema desse tamanho, movimentando 52 bilhões, operou por anos sem ser pego? A resposta é simples e assustadora. Eles não operavam sozinhos. Eles tinham sócios em lugares-chave. E as novas revelações mostram que a teia de corrupção era ainda maior do que se imaginava. Vamos começar pela base. Todo grande império criminoso precisa de proteção.
E a investigação encontrou a prova definitiva disso. O principal alvo, Mohamed Mourad, tinha em seu tablet 47 contatos de policiais civis. Olha, eu acho que isso não é uma lista de amigos, né? Isso era uma rede de contatos dentro da instituição que deveria estar investigando ele. E o depoimento dele é ainda mais revelador. Ele disse que mantinha contato com esses policiais para agilizar procedimentos. Na prática, isso significa obter informações, saber se uma investigação estava chegando perto ou até mesmo afrouxar uma fiscalização. Mas e a prova de que o sistema estava corrompido? A investigação sobre esses 47 policiais foi arquivada. Só foi reaberta agora, depois de um estouro da mega operação. Ou seja, a máquina do Estado foi usada para proteger criminoso, não para combater ele. Mas é claro que isso não parava só na polícia. O esquema era tão grande que precisou de não um, mas 5 grupos criminosos diferentes para funcionar, cada um com sua especialidade. O grupo Mohamed controlava a produção e adulteração de combustível, o grupo Romano, que usava lojas de conveniência, e uma empresa de fachada, a Potenza, para lavar o dinheiro. A família Cepeda colocou uma rede inteira de postos, a Boxster, a serviço do crime. Os irmãos Salomão faziam a ponte com lavadores de dinheiro especializados. E o grupo Manguinhos, que era uma refinaria, entrou no esquema para dar ainda mais aparência de legalidade. Em outras palavras, o crime organizado não infiltrou somente empresas. Ele criou um sistema de conglomerado criminal completo, com direito à refinaria própria, que rivalizava com grandes empresas do setor. E quando você junta corrupção policial, mais um conglomerado empresarial criminoso, mais 52 bilhões, qual que é o próximo passo? E é aí que o esquema fecha, porque para um império desse tamanho operar, não basta comprar somente o soldado. É preciso comprar o general também. Não sei se vocês lembram dos políticos do Centrão e dos ministros citados na investigação. Então, eu acho que eles não são meros espectadores. A lógica é perversa e simples. O esquema gerava lucros bilionários. Parte desse dinheiro era usado para bancar campanhas eleitorais ou fazer pagamentos ilícitos a políticos. Em troca, esses políticos garantiam blindagem, seja arquivando investigações ou criando leis benéficas, seja simplesmente fazendo vista grossa. A proposta de aumentar o etanol na gasolina deixa de ser uma política pública e vira um negócio. É a legalização de um mercado que já é dominado por eles. É tipo como se fosse dar um aval para o sistema para que ele continue lavando ainda mais dinheiro, com a desculpa perfeita do combustível verde. E aí, pensa comigo, quem se opõe a medidas duras contra o crime organizado? Justamente aqueles que se beneficiam dele. Portanto, a Operação Carbono Oculto não é só sobre prender criminosos, é sobre expor um sistema podre que vai da bomba de gasolina no interior até os gabinetes refrigerados lá em Brasília. É sobre mostrar que o combustível adulterado que estraga o motor do seu carro é só a ponta de um iceberg gigante de corrupção que corrói o nosso país. E a próxima vez que você abastecer seu carro ou ouvir um político falando sobre etanol, a pergunta que você tem que fazer é: quem realmente está lucrando com isso? Porque as notícias sugerem que muitas vezes a resposta é mais sombria do que a gente imagina.